Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje a temática é o passaporte sanitário, no caso específico uma temática relevante com repercussão no direito criminal, no direito constitucional e para tanto temos aqui nos estúdios o Dr. Júnior Cardoso, advogado, membro da Comissão de Direito Criminal, também da Comissão da OAB em Ação, aqui da Subseccional de Mossoró, para falar de tão importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, Dr. Júnior Cardoso, ele que é advogado, membro da Comissão de Direito Criminal, da comissão também da OAB em Ação, aqui da Subseccional de Mossoró, primeira vez nos estúdios. Dr. Júnior Cardoso, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Eu que agradeço a presença, a TV AD Mossoró, né? Quero também agradecer a Deus que está nesse tempo sagrado. E você que é pessoa de bem, seja cristão ou não, seja pessoa de bem, e para todas as pessoas, o conhecimento que nós vamos adquirir agora vai ser de bom proveito. E eu agradeço mais uma vez a presença aqui. Dr. Júnior Cardoso, ele é formado pela UNP, aqui de Mossoró. Ele também tem pós-graduação em Direito Previdenciário, com atuações na direito criminal, em várias áreas do direito, uma pessoa muito competente que vai nos ajudar aqui a entender a questão do passaporte sanitário. É um tema, doutor Júnior, que ainda está reverberando. Estamos passando por uma crise sanitária gravíssima, não apenas no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Fomos pegos de surpresa. Já fazia quase um século que não tinha uma pandemia de tais proporções e o direito, as instituições, nós não estávamos preparados para isso. Em que pese a evolução dos nossos institutos, do nosso direito, e fomos pegos por essa situação. E uma das medidas, uma das soluções foi a questão do passaporte sanitário, que Vossa Excelência vai nos ajudar aqui a entender. Mas para isso, eu acharia interessante, doutor Júnior, falar um pouquinho de que seriam as liberdades individuais, antes de entrar diretamente na temática, que é um dos direitos de primeira geração. Temos estudantes de direito, temos acadêmicos, mas temos a população em geral para entender o passaporte sanitário. Eu acredito, doutor Júnior, que deveríamos passar antes pelas liberdades e garantias individuais. Com certeza. Esse passaporte sanitário também é como chamado também de passaporte Covid, né? E como nós falamos assim, esse é um passaporte de saúde. Mas antes de entrar propriamente no tema, esse tipo de documento, ele justamente é confeccionado justamente para impedir a locomoção de pessoas em virtude da pandemia. Ele às vezes é muito criticado porque é a liberdade individual da pessoa, né? E a liberdade é um conceito muito amplo, né? É um conceito muito antigo. Na verdade, a liberdade de locomoção, a liberdade de estar no lugar ou não, é um direito inerente à pessoa humana, que a pessoa nasce livre, a pessoa não nasce presa. E esse direito natural, ao longo da história, ele sofreu algumas alterações por os contextos históricos. Eu acho que o maior marco que transformou o direito da liberdade, que é o direito natural, em um direito humano, foi da proclamação da Constituição Americana, em 1787, e posteriormente a Revolução Francesa, em 1989, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que esse direito natural da liberdade tornou-se direito humano. Então, a liberdade é basicamente um direito humano. E como direito humano, quando ele foi tipificado, ou seja, escrito em uma Constituição, ele passou a se tornar direito fundamental. Justamente são aqueles direitos que estão tipificados lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. O direito de liberdade, assim como o direito à vida, o direito à propriedade privada,
a liberdade de culto, o direito de reunião, são liberdades no contexto negativo, ou seja, em que o Estado ele tem que se abster da prática de se envolver na vida do pessoal. Então, existe realmente um conflito. O Estado, hoje, ele está entrando na vida pessoal do indivíduo, né? Limitando a sua locomoção. Só que a Constituição garante esse direito fundamental. No entanto, vamos ver à frente que esse direito não é absoluto. Existem algumas limitações para isso. No caso, a lei em si, ela faz algumas limitações com relação ao direito de liberdade. Doutor Júnior, assim, estamos falando do passaporte vacinal. Temos que passar, para introduzir a temática também, sobre a questão da vacinação. Entender, o público de casa entender o que é compulsório, o que seria obrigatório, o que seria uma faculdade, uma opção do indivíduo. Até o momento, eu queria que o senhor me ajudasse agora, a partir desse ponto, a entender o que é vacinação obrigatória. Bem, na verdade, dando continuidade a esse raciocínio, né, gostaria de falar aqui e ler o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 15, que fala o seguinte: é livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, fecha aspas. Então, assim, como eu falei, o direito à liberdade, no caso em si, em qual esse passaporte sanitário limita, ele é fundamentado na Lei 13.979 de 2020. Então, como o direito fundamental ele não é totalmente absoluto, é a lei que limita, então essa lei já existe justamente para que amplifica e que estabelece esse entre aspas, passaporte da vacina. Porque, na verdade, o passaporte da vacina é uma medida administrativa regulamentada por decreto. A desobediência do decreto não está relacionada à lei, mas o Código Penal fala que, no artigo 268, que a desobediência a esse decreto constitui crime. Então, a forma coercitiva está no Código Penal, de cumprimento do passaporte da vacina, mas o passaporte da vacina em si, prescrito em decretos, não tem força coercitiva. No caso específico, me ajuda, doutor Júnior, a entender o que seria vacinação obrigatória, o que é um direito, o que seria a diferença para compulsória ou optativa. Me ajuda a entender. Pronto. Então, como eu falei em meio coercitivos, o meio coercitivo é a lei. Ótimo. Então assim, quando existem sanções administrativas e sanções penais. Muito bem. Então, na verdade, todas as vacinas aqui do Brasil, desde 1975, são obrigatórias em todo o Brasil. Inclusive, tivemos no passado, antes mesmo dessa época, em um passado bem remoto do Rio de Janeiro, onde teve aquela revolta da vacina, que as pessoas não queriam se vacinar, não é? Então, assim, na verdade, a ciência explica que a questão de vacina é uma questão de direito coletivo, não um direito individual. E também é um direito fundamental. Os direitos fundamentais, eles não são que nem as regras, que um exclui a outra. Então, são ponderações em que um direito fundamental ela pesa mais que o outro. Então, o direito à saúde coletiva, nesse caso, com a obrigatoriedade das vacinas, pesa mais do que a liberdade. Agora, uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é ser forçado. Então, como eu falei, é obrigatória a vacina, mas a pessoa não pode ser forçada a tomar a vacina. O Estado não pode tirar da sua casa e vazar o domicílio, você tem que tomar a vacina, não. O Estado tem que impor sanções administrativas ou penais para poder obrigar aquela pessoa a se vacinar. Então, é diferente de ser obrigatório e forçado. Então, tem que ser obrigatório, mas não pode ser compulsório. Doutor, em quais estados do mundo, nos outros blocos, vamos tentar voltar aqui para o Brasil, mas esse tipo de documento, esse tipo de exigência, já pelo direito comparado, pelo que o senhor estudou do tema, já é aplicado em outros países? Bem, eu tive a oportunidade de fazer parte da minha graduação no Instituto de Pesquisa de Lisboa, em Portugal, né? E lá os direitos fundamentais são muito assim, arraizados. Por exemplo, lá eu tive contato com alguns alunos de outros países, né? Por exemplo, os japoneses, os telemóveis e os celulares deles, eles são obrigatórios o barulho do clique da foto, porque eles têm que saber quando é que alguém está tirando a foto sua, porque o direito à imagem é primordial. E lá, o direito à imagem também em Portugal também é um direito muito especial, porque você não pode tirar a foto de qualquer um sem autorização.
Então, o que acontece com relação a esses países? Então, fazendo paralelo com o direito à liberdade, certo? Toda a União Europeia, ela tem uma regulamentação baseada na Organização Mundial da Saúde, e que criou um documento chamado Passaporte Verde, que na verdade não é um passaporte, que passaporte serve para se deslocar de um país para o outro, entendeu? Mas que é utilizado para a locomoção de pessoas. Então existe uma norma internacional, mas cada país regulamenta da sua forma. A França, por exemplo, ela foi um dos primeiros países da União Europeia a instituir esse tipo de regulamentação, chamado passaporte sanitário, né? O primeiro país a instituir foi Israel, mas também foi o primeiro a revogá-lo, porque a pandemia lá já foi bastante controlada, foi o primeiro país a se vacinar, né? E temos outros aqui na América Latina e nos outros países, aqui, como a vacinação tá um pouquinho devagar, né? Em barreira nas normas constitucionais. Por exemplo, no Chile, uma nova Constituição está sendo implementada, tem essa barreira, né? Lá na Alemanha, infelizmente, é um dos países mais avançados do planeta, tem uma barreira também com relação a direitos fundamentais. Lá, os direitos fundamentais são seguidos tão à risca que lá o telemóvel ou o celular, ele não pode ser desbloqueado com a digital, não pode. Porque a digital lá é um direito fundamental, né? Então, a identidade da pessoa lá. Então, o passaporte da vacina na Alemanha não pode ter a exceção da digital, tem que ser a questão da senha. O senhor citou a França, mas pelo que eu li sobre o assunto, na questão da França, teve protestos e teve uma resistência muito forte da população. Realmente, a população francesa é uma população assim, muito ciente dos seus direitos, também é um país muito... Essa tem uma tradição também de revoltas, é um país muito conscientizado dos seus direitos, entendeu? Então, o problema da pandemia é que essa regularização do passaporte sanitário, isso, ao limitar a liberdade e o movimento das pessoas, também limitou o comércio. Então, isso criou um desemprego. E também temos que ver também que lá na França passou por um processo de reforma previdenciária muito forte. Então, isso acumulou. Então, só foi juntando, né? Mais o protesto. Os protestos que vinham antes, isso apenas acumulou com relação a esse protesto, entendeu? Muito bem, estamos aqui com o Dr. Júnior Cardoso, ele que é membro da Comissão de Direito Criminal, também da Comissão da OAB em Ação, falando da importância da temática e revelando as nuances da questão temática do passaporte sanitário. Nos próximos blocos, Dr. Júnior, vamos voltar agora para o nosso país, como o passaporte sanitário está sendo legislado, seja a nível municipal, seja a nível estadual, em todos os entes da federação. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, temática referente ao passaporte sanitário, aqui nos estúdios, para dissertar sobre esse tema, Dr. Júnior Cardoso, membro da Comissão de Direito Criminal, OAB em Ação. Dr. Júnior, prosseguindo, tão importante temática, no primeiro bloco falamos um pouquinho das liberdades individuais e também do direito comparado, como o passaporte sanitário está atuando, sendo implementado nos demais países. Agora voltando para aqui, para a terra tupiniquim, para o nosso Brasil. Especificamente, doutor, eu percebi que alguns estados tomaram a frente em implementar a questão do passaporte vacinal. Eu achei estranho, doutor Júnior, o senhor me corrija se eu estiver errado, até alguns municípios se anteciparam nisso. Sim. Municípios, estados, eu vi que o STF deu uma liberdade muito ampla aos estados, mas os municípios já ficaram na dúvida se eles tinham realmente competência para tanto. Mas no tocante aos estados, um dos primeiros foi o Rio de Janeiro, pelo que eu fiz a pesquisa, e no caso recorreram
do passaporte da vacina lá, o TJRJ teria, no caso, impedido a implementação, e é verdade que o STF mandou voltar, mandou, no caso específico, a vigência do passaporte vacina lá no Rio de Janeiro? Bem, as imagens dadas, gostaria de dizer que, na verdade, não é que o STF deu uma liberdade para os estados e municípios, né? O que, na verdade, o que aconteceu é que o governo federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, eu acho que o número ADI 6341, né? Para rever essas questões, esses decretos, porque, na verdade, já existia a lei 13.979, de 2020, já autorizava aos estados e municípios implementarem medidas contra a Covid, né, 19. Inclusive, dentre elas pode ser a quarentena. Agora, o passaporte vacinal ou o passaporte sanitário realmente foi inovação, e por isso que o governo federal entrou com essa ação. E o que aconteceu que o STF julgou essa ação e disse que a competência é concorrente. O que quer dizer isso? Entre estados, União e municípios. Ou seja, todos têm que cooperar e normalizar isso aí. E o que aconteceu é que, na verdade, como foi a prefeitura de Macaé, lá no estado do Rio de Janeiro, né? O prefeito instituiu esse passaporte. Aí o que aconteceu? Aí foi entrada uma ação lá, direta de inconstitucionalidade lá no estado, para poder essa norma ser derrubada. Aí chegou, com certeza, no STF, né? Porque na verdade, assim, a desembargadora lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a mando de uma ação de um deputado estadual, né, em sede de liminar, conseguiu suspender essa medida. O que é uma liminar, pessoal? Liminar é uma medida assim, rápida, sem ouvir a parte contrária, em que o juiz tem que decidir em caso de urgência. Então, nesse sentido, suspendeu. Só que quando o prefeito recorreu para o STF, aí o ministro Fux, né, ele não entrou no mérito, ele não julgou, ou seja, ele não julgou se é constitucional ou não, apenas retirou essa liminar, cassou essa liminar, dizendo que em virtude de uma questão temporária e excepcional, valeria. Certo? Agora, com relação, na minha opinião sincera sobre esse assunto, é que realmente o ministro Fux está correto. Agora, quando essa medida ela extrapola o tempo, não é excepcional e não é temporária, para mim é inconstitucional, porque isso aí, como diz a própria lei fala, a lei 13.979, é uma questão temporária, não pode. Agora, em virtude da variante Delta, como vai ficar? Estamos muito incertos. Eu acredito que essas medidas continuarão até o final do ano que vem, mas aí vamos tratar também sobre essas questões, sobre o que poderia influenciar. Seria as igrejas, seria os eventos religiosos, mas aí vamos deixar para frente, né, como tu falaste. Muito bem. Doutor Júnior, como está sendo aplicado o passaporte vacinal? Até onde o senhor pesquisou? No caso, é um documento físico, uma caderneta, é um aplicativo? Como é que está sendo implementado nos estados? Bem, na verdade está sendo aplicada de forma virtual, né? Temos também um aplicativo, acho que é o Conect SUS. Na verdade, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um aplicativo que é RN Mais Vacina, né? Que a pessoa faz aquele cadastro no site, tanto pelo celular ou no computador, e que é conectado diretamente com o sistema SUS. Então, quando a pessoa é vacinada, já se coloca lá o lote, o dia que foi vacinado, e esses sistemas são interligados. Né? O bom do Conect SUS é que esse passaporte da vacina, né, vamos dizer, ou sanitário, habilita a viajar, porque alguns países no exterior só aceitam o passaporte vacinal pelo Conect SUS. Esse passaporte vacinal da vacina não vale. Não vale, não. Serve para você entrar no restaurante, no cinema, mas para viajar ao exterior tem que ir lá no aplicativo Conect SUS e realmente baixá-lo. Agora, a minha crítica com relação a esse documento é que os países de terceiro mundo, ou os países em desenvolvimento, não estão preparados para esse tipo de tecnologia, tendo em vista que a maior parte da população ainda não possui internet e banda larga, né? E fica inviável. Nós vemos isso com relação ao estudo remoto, né? Quando foi implementado o estudo remoto por causa da pandemia, né, a evasão escolar foi enorme, porque não tinha condições. Inclusive, eu louvo a UFESA, que a UFESA implementou
um projeto de implementação de bolsas para adquirir celulares e computadores, né? E a nossa universidade aqui, mas não é a realidade em todo o Brasil. Em estados lá como o Piauí, então a pobreza lá é enorme, né? Que é um dos estados mais pobres do nosso Brasil, né? Não tem como se comparar com São Paulo, que é um estado propriamente que tem a maior economia aqui do nosso país. Doutor Júnior, eu não tenho conhecimento daqui do Rio Grande do Norte sobre o passaporte vacinal, se já foi implementado, se já tem um decreto, se é um projeto de lei. O senhor sabe nos informar, nos ajudar a âmbito aqui da nossa região? Bem, até eu sei que essas informações são muito... mudam muito, apesar, eu espero que quando esse programa for ao ar, talvez já tenha até mudado, mas está em vigor hoje no decreto estadual que é exigido para eventos de grande porte, né? Agora, cada município tem a sua regulamentação com base no decreto. Agora, implementado mesmo, só 5 estados implementaram o passaporte da vacina mesmo, que foi o Rio Grande do Sul, o Amazonas, o Pará, o Pernambuco e o Espírito Santo. Temos também o estado de Santa Catarina, mas justamente ele está igual ao Rio Grande do Norte, sabe? Só para eventos de grande porte. No caso específico, doutor Júnior, vamos pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Esse passaporte abarca eventos, no caso, shows, cinema. Como é que o senhor pesquisou nos outros estados? Como é que está sendo implementado? Bem, eu acho que o passaporte está sendo mais implementado assim, de maior rigidez. Entendo. Talvez seja o estado do Amazonas, que houve aquela crise de oxigênio. Como é que está lá no Amazonas? Como é que está sendo? O senhor tem informações? Tem colegas meus que são da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, que é o qual eu faço parte de lá, falam que assim, até para ir para um cinema, até para... Existe esse passaporte da vacina. Não para ir para o supermercado, mas assim, onde tem aglomeração de pessoas, mas ao ar livre, assim, não tem como se cobrar ao ar livre, uma questão. Agora, a questão do evento, por exemplo, um evento grandioso, como é o Carnaval, que está sendo previsto agora para o ano que vem. Como é que se vai se cobrar a efetividade de um passaporte da vacina, já que o Carnaval é na rua? Então, eu acho que o grande problema disso é a fiscalização, que o poder público institui algo que a população é obrigada a fazê-lo, mas não tem como fiscalizar. E aí o que acontece? Acontece uma injustiça, porque verifica-se hoje que no nosso estado há mercados, há empresários que cobram o passaporte da vacina, perdem clientes e outros não cobram. Eu entendo. Eu vi assim, notícias sobre, por exemplo, nos Estados Unidos, um restaurante, por exemplo. Para entrar no restaurante, tinha que ter o passaporte. Quem não tinha, ficava na calçada, mas já no local preparado para receber esse tipo de cliente que não, por algum motivo ou outro, ou por opção própria, não queira se vacinar. Então, a tendência natural, sobretudo os restaurantes, eu só acho que vai ser nessa linha também, doutor Júnior? Bem, no caso dois ambientes? Bem, no caso dos Estados Unidos, lá é outra normalização. Só que eu quero deixar bem claro que o passaporte sanitário é apenas uma formalidade burocrática de formalizar que a pessoa, para dizer que a pessoa está vacinada, que ela pode frequentar certos lugares, certo? Então, assim, a única forma de se controlar é fazer que esse controle da vacina seja colocado em um documento e apresentado, né? Agora, com relação aqui, pode repetir a pergunta? Sobre a questão, assim, se a tendência natural, se a pandemia se perpetuar. O senhor falou final do próximo ano, haja vista a variante Delta, mas a tendência natural dos ambientes dos restaurantes, por exemplo, se ter restaurante, ter 2 ambientes, cliente que não tem passaporte e cliente com passaporte, a tendência natural. Eu acredito que essa medida vai cair por terra por 2 motivos. Primeiro, porque a Lei 13.979, ela foi instituída justamente para obrigar esse controle, que foi depois efetivado através de um passaporte vacinal, né? É um caráter excepcional e temporário. Então, essas medidas, tanto como passaporte, como o uso de máscaras, com o tempo, no momento certo, vai ser retirado da população. Agora, o que vai ficar é a cultura, porque
Qual seria o possível benefício desse passaporte? É que vai criar uma cultura de vacinação, que muitas vezes aqui no Brasil pelos governos são omissos com relação, e um controle assim, nacional de imunização, né? Porque vai facilitar com que cada cidadão tenha um controle da sua própria vacinação. Eu, particularmente, assim, não, é até um desleixo meu, mas eu não tenho o meu controle das vacinas que eu já tomei, eu não sei. Então, assim, agora o cidadão vai ter, mas esse passaporte não vai servir para limitação da locomoção, no futuramente, vai servir para controle de saúde da população. Entendo. Temos aqui nos estúdios o Dr. Júnior Cardoso, advogado, membro da Comissão de Direito Criminal da OAB, subseccional de Mossoró, tratando aqui sua importante temática do passaporte sanitário. Então não sai daí, voltamos ainda com o Dr. Júnior. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, um tema muito relevante que é o passaporte vacinal. Terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Júnior Cardoso, advogado, membro da Comissão de Direito Criminal, OAB em ação aqui no caso OAB, subseccional de Mossoró. Assunto importante, assunto relevante, que está trazendo impactos, reverberando no direito criminal, direito constitucional. E, doutor Júnior, existe projeto de lei a nível nacional, na Câmara dos Deputados. Nos outros blocos nós falamos que os próprios municípios tomaram iniciativa com decretos, o governo do estado, o senhor citou aqui Rio Grande do Sul, Amazonas. Eu quero saber de âmbito nacional, existem algumas medidas? Sim, existe, mas ao falar que os estados e municípios tomaram a vanguarda, eles não podem criar leis que obrigam, nesse sentido, uma lei civil federal para os obrigar. Na verdade, eles emitem um decreto baseado na Lei 13.979. E o não cumprimento das medidas sanitárias envolve as sanções do Código Penal, referente ao artigo 268, que infringir norma sanitária. Agora, existe uma tentativa de unificar, fazer uma lei ordinária, uma lei geral que trate diretamente sobre o assunto, porque a Lei 13.979, ela não estipula sanções, certo? Ela não especifica o objeto, né? Ela apenas faz uma norma em branco. O que é uma norma em branco? Refere-se ao decreto. Então, nós ficamos, entre aspas, à mercê dos decretos estaduais e municipais, né? Então, a lei justamente veio para corrigir esse erro e evitar que, se no futuro entre com ações de inconstitucionalidade, né? Existe um projeto de lei, eu vou até ler aqui, que é o projeto de lei 959/21, ou seja, desse ano, né? Que é lá pela Câmara dos Deputados, que ela altera a lei de vigilância epidemiológica para criar, dessa forma, o passaporte digital de imunização. Olha só que palavra bonita, né? Passaporte digital de imunização. É um documento disponível no meio eletrônico e que atesta a vacinação do portador contra doenças infecciosas. Então, assim, na verdade, como eu falei, é apenas um documento que vai atestar que a pessoa foi vacinada. O objetivo de se criar esse documento, né, é aumentar o controle sanitário sobre os locais e a aglomeração de pessoas, e o texto está à tramitação na Câmara dos Deputados. Esse novo documento, segundo a proposta, deverá ser homologado pelo Ministério da Saúde e emitido pelo Ministério da Economia ou por empresas e entidades credenciadas. Segundo esse projeto, governos estaduais poderão utilizar o passaporte digital de imunização como mecanismo de controle sanitário e acesso a espaços públicos e privados, podendo determinar multas e penalidades. Nesse caso, as multas e penalidades já vão estar na lei. Então, a lei ela vai regulamentar todo esse processo de passaporte, né? E na verdade, vai servir no sentido de limitador da liberdade de locomoção do cidadão enquanto perdurar a pandemia, né?
Quando passar a pandemia, com certeza vai ser esse passaporte de imunização vai servir apenas para controle sanitário das pessoas. O senhor falou nos outros blocos, se eu pudesse dar um reforço aqui, doutor, que do impacto na sociedade geral. Nós percebemos que a pandemia vai passar, se Deus quiser. Quanto mais nós formos imunizados, a população, então a tendência natural é vencermos, assim como vencemos a gripe espanhola e outras pestes que antecederam na humanidade. Mas, porventura, doutor, olhando uma janela no futuro, um exemplo, para a pessoa, uma oportunidade de emprego. É possível o patrão, futuramente, pedir o cadastro vacinal daquele pretenso funcionário? Será que vai impactar em outras áreas também? Bem, hoje a lei veda essa questão, que pode fazer no sentido assim, a lei que obrigar a pessoa a vacinar, como eu falei, obrigar é uma coisa, compulsória é outra. A obrigação de se vacinar. Agora, o patrão, ele tem que se ater à CLT. Inclusive, a CLT nessa pandemia, ela foi mudada, né? Ela foi mudada com relação a contrato temporário e suspensão do contrato de trabalho. Agora, se a pessoa, o empregado, desobedece o decreto do municipal ou estadual, que é justamente o que enseja a atividade econômica de cada empresa, então o patrão ele pode demiti-lo por justa causa, né? Por não seguir as orientações que comumente foram estabelecidas pelo poder público. Então, assim, porque se eu exijo do meu cliente que ele entra com o passaporte da vacina, por que o meu empregado ele não pode ficar sem se vacinar? Então, se ele não obedece, ele tem aquela questão de poder diretor da patrão, né, ele pode demiti-lo por justa causa. Está incluído. Agora, tu falaste na gripe espanhola, não foi? A gripe espanhola, ela foi, se não me engano, foi uma pandemia que ocorreu justamente há 100 anos atrás. Por volta de 100 anos atrás, 1915, 1917. Então, foi uma pandemia que dizimou praticamente muita gente na Europa. A Europa sofria muito, porque lá é um continente lá muito frio, né? As estações do ano. E que também foram adotadas também medidas sanitárias, né? Quando as pessoas usavam máscara, por que pareça lá, aquelas máscaras de pano, né? A gripe espanhola, ela causou muitos impactos na economia, mudou o sistema de leis, a questão sanitária das pessoas. As pessoas começaram até, inclusive, a tomar banho, que não tomavam banho, né? Fazer higiene. Então, a pandemia, ela teve também os seus impactos aqui, né? Impactos tanto econômicos como políticos e culturais, né? O impacto cultural aqui nós vemos que é o hábito da máscara lá nos países orientais, como Japão e Coreia do Sul. Quando alguém está gripado, eles têm a tradição de usar a máscara, né? Então aqui então, houve essa questão uma mudança cultural, que o distanciamento social mudou alguns costumes, os cumprimentos, que agora eram aqueles apardoados, apertos de mãos, são mais singelos, mais discretos, né? Mas o impacto mesmo foi na economia, né? Porque a economia, ela sofreu bastante, entendeu? Eu não coloco só a culpa no governo federal, mas tem o governo estadual e o município também tem sua parcela, porque eles têm a obrigação, o poder estatal, poder municipal e federal, todos têm a obrigação de amparar o cidadão brasileiro nessa época. Então não houve recursos e condições para isso, mesmo porque pegou o Brasil de uma forma muito despreparada. A Europa, ela conseguiu se concentrar porque a Europa tem renda, né? Então criou-se o Auxílio Brasil para poder ajudar a implementar a economia, que vai ser posteriormente, talvez seja continuado, né, do ano que vem. Mas a grande proporção que o Brasil fazer é a questão econômica, porque essa pandemia veio para ficar. Coisas boas também surgiram, não coisas ruins também. Por exemplo, o modo de se trabalhar, de se relacionar, a tecnologia. Eu mesmo, na minha profissão, hoje, eu consigo ter audiências em outros estados sem poder me deslocar, de virtude das audiências virtuais. Então, eu acho que o ensinamento remoto, por exemplo, veio para ficar, na forma de ensinamento híbrido. No caso, se o aluno, com certeza, ele tiver doente e não precisar faltar a aula, ele pode assistir de forma remota.
Então, assim, não envolve só uma questão de saúde, é uma questão também de cultura também. E para você que tem streams em casa, Netflix, Prime Video, então, assim, houve uma queda também dos cinemas. Alguns, por exemplo, os filmes da HBO, eu não assisto mais no cinema, é tudo pela TV. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de pegar essa Covid, né? O que outro impacto econômico também foi sobre os planos de saúde. Os planos de saúde, as pessoas, quando começou a Covid, as pessoas não iam para o hospital. Então, as cirurgias eletivas, elas foram canceladas praticamente. Agora, com os poucos casos de Covid, as pessoas estão voltando para o hospital e as cirurgias eletivas vão começar a voltar e o impacto dos planos de saúde vai ser enorme, né? Que eles tiveram uma economia, agora vão ter que arcar. Consequentemente, vai aumentar, o plano de saúde vai aumentar no ano que vem enormemente. E, sem falar na questão da gasolina e da energia elétrica, que também tem impacto na economia. Doutor Júnior, só para fechar o bloco, sobre a questão da tramitação do projeto de lei, voltando especificamente, o que acontece? Sabe dizer em qual Câmara está? Como é que estão os debates? Se estão acalorados? Porque até onde eu sei, alguns deputados resistem, inclusive, e querem derrubar, alguns deputados querem até derrubar esse tipo de iniciativa a nível federal. Está em tramitação na Câmara dos Deputados, mas está na Comissão de Justiça, mas não vai ter muita prioridade, porque a pauta que nós estamos, quem está antenado aí nas coisas de Brasília, diz que a pauta é outra, né? Com relação a essa questão da PEC, dos precatórios e do Auxílio Brasil. Então, assim, eu acho que o Congresso Nacional é muito direcionado ao que o governo federal faz, entendeu? Já que a maioria é de centro, não. Geralmente a bancada de centro ela vai mais com os governos que estão à frente. Por exemplo, se mudar numa próxima eleição outro presidente que tem ideologia diferente do presidente da República, né? Com certeza a bancada central ela vai se ater ao poder executivo, porque lá tem um cofre. Então, mas eu acredito o seguinte, que não vai tramitar, se tramitar, não vai ter efetividade com o fim da pandemia, porque, na verdade, esse passaporte sanitário, no futuro, vai servir apenas para controle de saúde. Dr. Júnior Cardoso, membro da Comissão de Direito Criminal, da OAB em Ação, nos ajudando a entender a temática do passaporte sanitário. Dr. Júnior, próximo bloco, vamos fazer uma pergunta aqui a Vossa Excelência a respeito dos eventos religiosos, dos cultos, se o passaporte sanitário pode também influenciar no direito de culto do cidadão de bem que nos assiste. Não sai daí? Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Júnior Cardoso, advogado, membro da Comissão de Direito Criminal, membro da Comissão da OAB em Ação. Nós estamos aqui tratando, na verdade, o último bloco da nossa conversa, a respeito sobre o passaporte sanitário. Se você chegou agora e perdeu a entrevista com o Dr. Júnior Cardoso, não se preocupe. Semanalmente, Dr. Júnior, nós publicamos no nosso canal no YouTube as nossas entrevistas e a de Vossa Excelência não ficará de fora. Então, o nosso telespectador pode assistir também nas nossas reprises, segunda-feira à noite, quinta-feira de manhã, nós temos reprises também dessa entrevista. Doutor Júnior, vamos já para as considerações finais, mas antes eu queria perguntar ao senhor, cultos, eventos religiosos, o passaporte da vacina implementado pelos estados pode interferir, restringir o direito de reunião, o direito de culto do cidadão de bem? Bem, esse é um tema muito polêmico, né? Já que nós iniciamos no direito comparado, eu gostaria de iniciar com relação a fazer um apêndice, uma comparação com a Itália, né? A Itália é um país sui generis porque existe um estado dentro do outro estado, né? Do Vaticano. Então,
Por exemplo, o Vaticano instituiu o passaporte sanitário para as repartições do Vaticano, mas para os templos não teve essa obrigatoriedade. Agora, na Itália e nas cidades houve obrigatoriedade nos templos, né? Fora da jurisdição do Vaticano. Então, assim, cada país ele tem uma interpretação e uma ação diferente. Aqui no Brasil, né, essa restrição, a limitação da liberdade individual e locomoção do indivíduo foi colocada mediante a Lei 13.979, né, regulamentada pelos decretos estaduais e municipais. Dentre eles, alguns, no começo, proibiu esses tais eventos, né, foram proibidos e depois foram liberados mediante a apresentação de um comprovante vacinal chamado comprovante sanitário, né, ou comumente chamado comprovante da vacina Covid, etc. Então, dentre esses eventos, nós temos também os eventos religiosos, né? E cultos religiosos, né? Estamos aqui, por exemplo, estou aqui no templo, em cima é o templo da Assembleia de Deus, é um templo enorme, né? E comporta quantos membros aqui? Doutor Júnior, no seu número certo, 2.500. 2.000 pessoas. Então, é um número considerável. Então, dependendo de cada estado, o estado ele pode limitar isso, nesse sentido, né? Com base na lei. Agora, o que está acontecendo é uma chuva de ações no STF, né, sobre a questão da inconstitucionalidade. Seria isso constitucional? Proibir a pessoa, por exemplo, seria constitucional porque nós sabemos que a atividade religiosa ela é uma atividade assim, absolutamente necessária ao ser humano, porque é essencial à sociedade e também tem uma função muito interessante, que ela ajuda no controle da saúde mental das pessoas. Então, assim, além de ser uma questão de, ao meu ver, não só de direito fundamental de liberdade, é uma questão de saúde também. Porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem também um trabalho muito bonito de assistência social. Entendeu? Então, ela não pode ser limitada na sua ação social de culto com a base de ordem inconstitucional. A meu ver, tem que se levar ao bom senso. Né? Eu acho que o que vai definir essa questão são as autoridades sanitárias. Então, no caso, a ciência. Olha só a contradição. Não é assim. A ciência limitando a fé. Não, não é que esteja literalmente, mas é um paradoxo. Por quê? Porque são os estudos científicos que vão comprovar se aquela limitação pode existir ou não. Porque, na verdade, essa limitação, como eu falei, ela tem que ser temporária e transitória. Se for uma coisa permanente, se torna inconstitucional. Agora, por exemplo, alguns eventos, como a Marcha para Jesus, né, que envolve assim, milhares de pessoas, eu acho assim, num momento desnecessário em virtude da pandemia, né? Possa ser que o ano que vem seja liberado. Agora, porque assim, eu acho interessante que o poder público também não leva em consideração o entendimento dos evangelhos, porque a grande crítica, que eu concordo até com os evangelhos num ponto, por que proibir igrejas de fazer grandes eventos e liberar o carnaval? Então, assim, eu acho que está na hora de nossos governantes tomarem uma atitude de bom senso, né? E os prefeitos, de acordo com a evolução da pandemia em cada estado, os governadores tiverem o bom senso de tirar essa suspensão das igrejas, né? Eu garanto. Mas, no momento, assim, isso está limitado mais a uma questão regional e não uma questão, assim, federal. Doutor Júnior, ainda uma última pergunta. Saindo um pouquinho do passaporte da vacina, mas falando especificamente sobre a imunização, o que o senhor acha de algumas autoridades, celebridades, afirmarem que não vão se vacinar? No caso, saiu até uma notícia de que o nosso presidente teria sido barrado em ingressar num estádio de futebol. Ele nega, ele disse que era só uma conjectura que ele estava fazendo, ele não... de fato, ele não teria tentado, mas como o senhor vê essa postura de algumas autoridades não quererem tomar a vacina e ainda por cima declararem para, no caso, eleitores ou fãs? Sim. Mas o senhor acha disso? Bem, o caso, primeiramente, o presidente da República, ele foi, entre aspas, barrado porque
por ter tomado a vacina, porque o Estado de São Paulo, ele segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Institui, eu até pesquisei aqui, que institui aqui, se a pessoa tiver vacinado, pode ir aos estados com a primeira dose. Inclusive, se fizer um teste antígeno contra a doença nos últimos 24 horas, ou um RT-PCR, até 48 horas. Então, se o presidente tivesse feito um teste de Covid, ele teria entrado. Ele não era necessário se vacinar para poder, porque o Estado de São Paulo implementou, através do decreto, essa normalização, né? Então, não há necessidade. Então, essa desculpa de não ser vacinado e não entrar no estádio, eu acho que é uma questão, é um discurso político que ele coloca reiteradamente, né? Ele sempre assim, tem que causar alguma polêmica, que ele poderia ter feito o teste de Covid e ter assistido um jogo. Agora, a minha opinião particular sobre a situação, sobre a vacinação de celebridades e pessoas influentes, que podem influenciar a opinião de outras pessoas em redes sociais, na televisão e na vida cotidiana, a minha opinião é que essas pessoas estão dando muito mau exemplo, porque a vacinação é algo primordial. E o direito à saúde é um direito coletivo. Eu não estou me vacinando, não é para eu me proteger, é para proteger meu vizinho, meu colega de trabalho, a minha esposa, meu filho, o meu avô doente, meu avô idoso. Então, é um direito coletivo. Então, quando todas as pessoas se vacinam, o vírus deixa de circular. A tendência é ele desaparecer ou diminuir. Então, diminui as infecções, as internações na UTI. Então, assim, é uma questão de saúde pública. Então, quando uma celebridade, ou então até um político, chega na TV e diz que não se vacina, que não é necessário porque já tem anticorpos, além de ir contra a ciência e contra a regulamentação da Organização Mundial de Saúde, ele está justamente influenciando outras pessoas a não se vacinarem. Então, eu acho isso aí, sinceramente, lamentável. Então, por favor, se tu estás a nos ver aqui, se não se vacinou, porque está em dúvida, não tenha medo, vá se vacinar, que é bem melhor do que entrar numa sala de UTI. E outra coisa, pense um pouco mais do seu parente, do seu avô, porque essa doença, ela não é igual para todo mundo, né? Tem pessoas mais jovens que já sofreram com isso e faleceram, outras mais velhas não. Então, é uma questão de saúde pública. E vamos dar o exemplo, vacina sim, e vacina boa é vacina no braço. Muito bem, doutor Júnior Cardoso, advogado, membro da Comissão de Direito Criminal, OAB em Ação, nos ajudando a entender a importante temática do caso específico do passaporte vacinal. Doutor Júnior, em nome do pessoal de casa, em nome da TVAD, os pastores, toda a equipe, o meu muito obrigado. É uma alegria ter Vossa Excelência aqui nos estúdios, nos ajudando a entender essa temática aqui. Eu conheço Vossa Excelência já de uma certa data, certo tempo. O senhor foi um dos mais brilhantes alunos da UNP que eu conheci, foi colega da minha esposa, então para mim é uma alegria ter o senhor aqui. Eu agradeço a oportunidade e assim, eu gosto muito da Assembleia de Deus e tem um trabalho social enorme, que só o fato de levar a palavra de Deus e tirar pessoas, por exemplo, das drogas e dessas coisas do mundo, então já ajuda bastante, entendeu? Então, assim, não veja com preconceito essa instituição, nem qualquer outra instituição religiosa que faça o bem, tá ok? E eu agradeço demais e quero que Deus abençoe você que está me ouvindo e nosso amigo aqui Nazeu, né? E essa grande excelência que está aqui do meu lado, né? E mais uma vez agradeço a oportunidade. Muito bem, doutor Júnior Cardoso, advogado, militante em diversas áreas do direito, pós-graduação em direito previdenciário, nos ajudou aqui também a entender a questão do passaporte vacinal. Fica aí, no caso, as informações, como está sendo implementado nos estados. Tem um projeto de lei a nível federal também tramitando na Câmara dos Deputados e vamos ver ainda a repercussão dessa temática. Doutor Júnior, reitero aqui os agradecimentos e você de casa continue com a programação da TVAD, os eventos e os cultos e até a próxima semana com mais um tema atinente ao direito, ao mundo jurídico. Deus abençoe a todos. Obrigado, até mais.